1 Samuel 23, Davi está em dúvidas se vai perseguir os filisteus ou não. Davi pergunta ao sacerdote se ele é para ir atrás dos filisteus ou não. O sacerdote responde: vai, é da vontade de Deus que você vai. Vai e Deus vai te dar essa vitória nas tuas mãos. Nessa época tinha um efógie, uma plaquinha de pedras preciosas, e aí Davi perguntou para o sacerdote, consultou o sacerdote se era da vontade de Deus que ele fosse perseguir os filisteus. E aí o sacerdote disse que sim, era para Davi ir perseguir os filisteus, porque Deus ia dar a vitória para ele. Porém, ele estava em Judá e ele teria que ir a outra cidade. Então, Davi perguntou novamente se realmente era para ele ir perseguir os filisteus. E novamente Deus falou para ele, através do sacerdote, sim, é para ir. Então ele pegou 600 homens e foi e perseguiu os filisteus e o venceu. Aí um fofoqueiro veio e contou para Saul o que Davi tinha feito. Ele perseguiu os filisteus e venceu os filisteus. E a raiva de Saul continuou. Davi foge de Saul. Então, Saul procura em todas as cidades forte e fala com os homens para escrever aonde que está Davi, dar indicação aonde que ele está escondido. E tomem cuidado porque Davi, ele é muito astuto, Saul disse. Vocês prestem atenção porque ele é muito astuto. Então, eu quero que vocês me deem informação. E um dos homens, Zífer, trai Davi, né? Entrega o paradeiro de Saul. De Davi. Então, Davi está de um lado do monte e Saul está do outro lado. E claro, Saul está prestes a pegar Davi. Davi está com muito medo. Mas chega um mensageiro e fala para Saul que os filisteus estão atacando a cidade. Então ele volta para guerrear com os filisteus e, claro, mais um livramento para Davi sair livre dessa. Saul, voltando da guerra contra os filisteus, ele fica sabendo que Davi está no deserto. E ele vai para o deserto atrás, pega 3.000 homens e vai atrás de Davi. E ele entra justamente na caverna que Davi e seus homens estão escondidos. Ele entra para aliviar o ventre, fazer um xixi, fazer um cocô. E nesse caso, os homens de Davi falaram assim, ó, olha aí a oportunidade que você pediu a Deus. Deus está te entregando o seu inimigo na sua mão. Vai lá e o mate. Saul estava fazendo as suas necessidades, sozinho, despercebido, era uma hora certa. Porém, Davi foi de mansinho, cortou um pedaço da orla do vestido dele, ele nem percebeu, e o coração de Davi começou a acelerar e ele sentiu temor. E ele disse assim, jamais farei mal ao ungido do Senhor. Davi pega a orla do vestido que ele cortou de Saul e chama Saul antes dele sair da caverna. Olha aqui, meu senhor. E ele
se curvou e deu reverência ao rei Saul e falou: Olha aqui, meu senhor, se eu quisesse te matar, eu mataria, porque Deus te entregou na minha mão, mas eu não quero fazer mal ao Senhor. Fique hoje sabido, fique hoje, Deus é prova, Deus que julga a nossa causa entre mim e você. Eu não farei mal a ti. E falou que Deus, né? Então jurou Davi a Saul e foi para sua casa, mas os seus homens, né, continuaram em lugar forte. Então Saul continua perseguindo, mesmo sabendo que a intenção de Davi não é matar, mas Davi foge sempre de Saul. Por um momento, Saul sentiu que realmente Deus tinha escolhido Davi, porque ele usou de misericórdia, né, para com Saul. Saul começou a chorar e disse que Deus tinha realmente escolhido ele e que ele sabia disso. E pediu para Davi não acabar com a descendência dele, nem, né, e para ele proteger a descendência dele. E ele sabia que naquele momento Deus realmente tinha escolhido ele. Ele se arrepende, mas não totalmente, porque depois ele volta a perseguir Davi, mas ele reconhece que Deus tinha escolhido ele. Então a gente fica por aqui, pessoal, e até a próxima leitura. É uma história de um exemplo, né, de, de duas pessoas de amizades, porém um aceito por Deus e outro reprovado.